Tudo beleza por aí? Tudo álcool em gel? Todo mundo da melhor forma possível, guardado, se resguardando em casa, né? Por causa da pandemia. Espero que todos estejam bem, né? Que todos estejam respeitando, né, a quarentena, não saindo de casa, não indo para festa, né? Então, assim espero, né? Espero que todos estejam, né, salvos em seus lares, né? Pessoal, né, nós na P1, né, nós tivemos alguns poucos encontros em razão de feriados, o carnaval, né, depois houve a prova e já houve a paralisação das aulas, né? E como começo da disciplina, nós discutimos os antecedentes históricos da sociologia para podermos entrar, né, diretamente dentro dos assuntos da apostila nossa. Né? Então, nós ficamos, né, não entramos ainda diretamente, né? Nós falamos sobre os antecedentes históricos, a contextualização, né? E aí a gente vai entrar dentro dos temas propriamente ditos do segundo ano, para que a gente possa desenvolver e construir conhecimento, né? Então, agora nós vamos ver aqui os estados modernos de cidadania, né, pensando basicamente os clássicos, os pensadores clássicos, né, da sociologia. Primeiro de tudo, eu preciso dizer para vocês, galera, que como os antecedentes históricos da sociologia já nos disseram, né, e nós já estudamos isso muito, né, tanto no primeiro ano quanto agora no segundo, a gente tem sempre que revisitar eles, né? Esses antecedentes históricos, basicamente, eles têm como ponto de partida, né, uma análise sobre a sociedade. Precisamos sempre voltar para a Revolução Francesa e para a Revolução Industrial, para podermos pensar todo o desenvolvimento em que esses dois eventos proporcionaram à sociedade, né? Quais foram suas consequências, quais foram seus desdobramentos econômicos, políticos e sociais. Né? Partindo dessa lembrança e esse direcionamento de olhar e de lembrança de vocês, né, sobre a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, eu preciso dizer que é a pós-Revolução Francesa que se inicia um novo modo de organização do Estado, né? Um novo modo de estruturação do Estado e de que forma ele deve se comportar ou se desenvolver para que se tenha melhores resultados dentro da sociedade. Então, quando a gente parte para pensar estados modernos e cidadania, nós temos que pensar pós-revolução industrial, né? Pós-revolução francesa, né? Pós as práticas políticas dotadas com o fim do absolutismo, né? Quando o rei Luís XVI é decapitado, né? E aí a gente pensar todas as propostas de um governo que está voltado a desenvolver práticas a toda a sociedade de uma maneira igualitária, né? De uma forma que as pessoas terão seus direitos assegurados pelo próprio Estado, né? Lembre o Estado absolutista, o Estado ele era o rei, né? Enquanto forma de governante, de governo, ele tinha seus poderes ilimitados. Né? Agora, em um início de uma república, os seus governantes, né, agora não é mais encabeçado numa pessoa só, mas agora são várias pessoas dentro do Estado, né, dentro das instituições, elas terão seus poderes limitados. Então eu parto do princípio, né? Antes da Revolução Francesa, o rei ele tinha poderes ilimitados, né? Ele fazia aquilo que ele queria, na hora que ele queria, do jeito que ele queria, como ele entendia que era a melhor forma possível para que seus súditos pudessem respeitar, né? Lembre, com muita violência, né, com muita imposição, etc. E tal. Agora, em um estado em que, pós-Revolução Francesa, se inicia uma república, temos que partir do princípio. Agora, os indivíduos que estão dentro do poder, eles exercem poder, né, eles estão exercendo poder, né, mas por tempo determinado e um poder limitado. Então, gravem isso. Né? Os estados modernos estão basicamente construindo poderes limitados. Poder ilimitado é o Estado absolutista com os reis, beleza? E aqui trazendo a ideia de Estados modernos e cidadania que eu vou discutir perante aos pensadores clássicos
da sociologia. Então, hoje nós vamos trabalhar com alguns pensadores. Mas antes eu preciso falar para vocês. Eu já dei os contextos, né? Após o contexto do Estado, ele tem essa discussão, né? De ter essa organização após as revoluções, a Revolução Gloriosa, né? Na Inglaterra, Revolução Industrial também acontece lá, e a Revolução Francesa em 1789, lá e no século XVIII, beleza? E eu tenho que contar para vocês que até hoje o conceito de Estado ele não muda, pelo simples fato de que todo Estado ele é caracterizado por três características. O Estado é formado por povo, território e soberania. Um povo que existe em cima de um território que basicamente é demarcado por fronteiras, né? E essa soberania é o direito, é a Constituição, né? Posso dizer para vocês, esse povo que está dentro do território recebe toda a imposição da legislação sobre a população, né? Recebe toda a imposição das leis para a organização social. Então, parte de princípio. Até hoje, isso é hoje, a partir da Revolução Francesa até hoje, o Estado tem essas três características: povo, território, né? E soberania. Povo, a população geral de determinado local, né, determinado país, o território de determinado país, né, demarcado por fronteiras, né, aonde nesse território a qual essa população segue é marcada por uma constituição, uma lei maior que basicamente tem por objetivo organizar a sociedade. E aí cada autor vai estudar e defini-lo da melhor forma possível, né? Através dos seus olhares. Nós temos que partir do princípio, ou um outro princípio, de que basicamente o desenvolvimento desses olhares sociológicos, eles se dão muito a partir de interpretações. Então, é importante vocês pensarem que cada autor está olhando e construindo conceitos através das suas experiências dentro da sociedade. Partindo desse olhar de cada um, é que se desenvolve as teorias deles. Né? É importante a gente pensar isso. Cada um está olhando através das suas próprias experiências, daquilo que eles querem enxergar, daquilo que eles querem observar e daquilo que eles querem desenvolver enquanto conhecimento científico, beleza? Partindo disso, desses pressupostos, podemos avançar, né? E o primeiro autor que nós vamos estudar, né? Até tem um senhor muito parecido com ele lá no Góis Artigas, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas o Góis Artigas, aquela vila entre o Guará e Inácio Martins, tem um senhor parecido com o Karl Marx lá, né? E aí, galera, a gente tem que partir do princípio básico, do simples, né? Hoje eu não vou adentrar totalmente as teorias em que Marx entende sobre Estado. É mais uma contextualização, uma apresentação do que vocês estão vendo na apostila de vocês lá na página 6, né? E Karl Marx, ele está falando o seguinte, né? Que para Karl Marx, o Estado nada mais é que uma instituição em que está a serviço da classe dominante. Então ele percebe que pós-Revolução Francesa, quem entra e desenvolve o governo do Estado são os liberais. E logo os liberais são os burgueses. Logo, burgueses são os donos dos meios de produção em que vão ter o poder de organização da sociedade, né? Uma organização da sociedade através das práticas econômicas, beleza? Gravem isso, as práticas econômicas. Logo, tudo ligado a Marx é pensando como se dá a organização da sociedade através de práticas econômicas, em que nós todos fazemos parte e desenvolvemos as nossas características principais, né? Digamos assim, para eu sobreviver, eu preciso trabalhar. De que forma? Várias formas. Eu dou aula, pai de vocês exerce uma profissão, tem ações dentro da sociedade, etc. e tal. Então, ele parte do princípio, né? A gente tem que lembrar isso. A gente já discutiu isso lá no primeiro ano. Agora, no segundo ano, Karl Marx parte do princípio de que ele quer estudar a realidade concreta do homem na sociedade. E o que é concreto? O que ele precisa para sobreviver? O que ele precisa para construir práticas em que ele possa ter a construção de uma consciência, né? E de que forma? Vendendo sua força de trabalho, né? De que forma? Ele analisando a realidade social na qual ele está inserido, né? Então, Karl Marx ele está analisando do básico, do simples, né? De que a sociedade em que ele está vivendo, ela está sendo organizada através de um governo
liberal, um governo em que as práticas são construídas e estabelecidas por burgueses, pelos donos dos meios de produção, que criam essas leis para organizar o proletariado. Lembre que Karl Marx está basicamente, quando ele cria suas teorias, ele divide a sociedade em classes sociais. E ele vai além disso, para lembrar vocês. Né? As classes sociais é o motor da história. Se as classes sociais é o motor da história, por quê? O proletariado está brigando com os burgueses a todo momento. Um quer ganhar mais e o outro quer pagar menos. Né? Lembrem disso. Um quer cada vez mais explorar o outro. Né? E ele vai partir dessa análise, dessa estruturação da sociedade, analisando basicamente dois conceitos que ele e Friedrich Engels vai desenvolver frente à sua teoria. Né? O conceito de estrutura e superestrutura. Não está na apostila isso, mas eu parto do princípio de vocês olharem e se aprofundarem. Eu sei que vocês fizeram uma pesquisa, porque eu pedi a pesquisa para vocês semana passada ou retrasada, né? E aí vocês, quem estudou o conceito de estrutura e superestrutura, pensou como que se desenvolve essa sociedade. Partindo do princípio básico. O que é estrutura? Né? O que é estrutura? Estrutura é o Estado. O Estado. O Estado fazendo o quê? O Estado basicamente organizado por instituições. Todas essas instituições são constituídas por indivíduos que exercem poder sobre nós. Beleza? Instituições. Né? A estrutura é o Estado através das instituições que são constituídas por indivíduos que exercem poder sobre nós. Beleza? O que é superestrutura? Superestrutura, galera, é tudo aquilo voltado à construção das ideologias, os modos de pensamento, a economia, né? a forma com que se desdobra o desenvolvimento da economia nas nossas vidas. É aquilo que, né, a gente não enxerga, mas que basicamente influencia nossas vidas, né, de todas as formas. Então, nós temos que parar para pensar. A estrutura, através, né, das instituições, elas desenvolvem a superestrutura, que influenciam a vida das pessoas. E Karl Marx está muito interessado em entender esse contexto básico do desdobramento desse poder sobre as pessoas, né, que desenvolvem, né, a luta de classes, que constroem desigualdades sociais. E Karl Marx diz que todo indivíduo dentro da sociedade tem como objetivo, né, a partir do momento que cria consciência sobre o seu modo de sobrevivência dentro da sociedade, ele precisa superar, ele precisa desenvolver. E aí vem a ideia da revolução que tanto se fala. Ele precisa tomar os meios de produção dos burgueses e desenvolver a revolução. Próximo tema nosso na apostila de vocês. Vejamos lá. Espera aí, deixa eu achar aqui. Próximo tema, que é o socialismo, valores e sistema social. Então, aqui é só dando início, né, dando o saborzinho do que vem pela frente. Beleza, galera? Pensando dessa forma, Karl Marx tem por esse objetivo estudar a sociedade, o Estado, que é organizado e desenvolvido através de questões pensando a dominação do proletariado, né? Pensando muito no conceito de estrutura e superestrutura. Beleza? Fechou? Karl Marx? Vamos para frente. Max Weber, galera, né? Eu tenho que contar para vocês, galera. Isso aqui é fato e não podemos deixar em branco. Karl Marx e Max Weber são advogados, né? Eles estão basicamente pensando muito as práticas que se desenvolvem dentro da sociedade, né? Essas práticas, pensando muito para as práticas de dominação, né? De luta de classes. Então, eu queria dizer que Karl Marx e Max Weber, um inicia, né, desenvolvendo o materialismo histórico, né? Lembra do materialismo histórico? A partir do modo de vida, espera aí que agora deu um branco aqui, na frente da câmera deu um branco, né? Materialismo histórico, a construção da minha vida material através da minha venda da força de trabalho. Pensando dessa forma, Max Weber vai pegar a rabeira do materialismo histórico e vai desenvolver que eu construo minha venda da força, construo minha vida material através da venda da força de trabalho, e desenvolvo e sou influenciado por relações de poder. Então, se nós formos partir para pensar em análise dos dois,
um está desenvolvendo a teoria do outro, tendo outros olhares, né? Ou, algumas coisas sendo negadas e outras coisas sendo desenvolvidas, né? Partindo, não entrando, né? Como a aula, o objetivo da aula é voltar ao conceito de Estado pelos pensadores, então esse foi apenas um exemplo, beleza? Vamos voltar aqui, vamos pensar outra coisa, né? Vamos pensar o conceito de Estado, né? Viajei aqui, galera, empolguei. O que é o Estado para Max Weber? Galera, o Estado, ele é formado por relações de poder, porque dentro das instituições, né, essas instituições constituem indivíduos que exercem poder sobre nós, né? Exercem, eles estão lá, não por tempo indeterminado, por tempo determinado. E eles desenvolvem ações. Essas ações são formas de poder sobre nós. E eu pergunto para vocês, o que é poder? Pensem nisso. Poder nada mais é que impor a minha vontade sobre outras pessoas. Essa é uma relação de poder. Na minha casa eu tenho a relação de poder. A relação de poder sobre o meu filho. E ele acabou de escutar isso e acho que está vindo aqui, né? Deixa eu ver, deu um grito aqui, galera. E aí, o Theo, ele escuta, ó, escutei, papai. O Estado, ele basicamente ele constrói as relações de poder. Então, como vocês também, o pai de vocês tem imposição e impõe a vontade dele sobre vocês, né? Não sai de casa, desliga essa televisão, vá lavar a louça, né? Relações de poder, né? Institucionais dentro da família, né? Que é uma instituição. Pensando dessa forma, Max Weber vai construir as ações sociais, né? Que são formas de poder. E ele vai desenvolver elas de várias formas. Ele vai criar vários conceitos. Não está na apostila de vocês, mas eu vou trazer para vocês, como o Estado não tem como falar de Estado sem falar sobre as ações sociais, vou contar para vocês que os indivíduos dentro do Estado, eles desenvolvem ações sociais, que são pensados como ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores, ação tradicional, ação afetiva, né? Tudo isso dentro do Estado que busca a burocracia. Tudo isso desenvolvido através da burocracia. Vamos pensar o que é ação racional com relação a fins? Vamos lá. Relação a fins. Basicamente, galera, tudo aquilo que eu tenho um objetivo. Eu desenvolvo um objetivo e tenho que colocar em prática. Então, o fim é aquilo em que eu quero alcançar. Podemos pensar que a ação racional com relação a fins é o objetivo que eu quero alcançar. De vários modos. Estou afim da namorada, que eu quero namorar. O que eu vou fazer? Eu tenho uma ação racional, que vai se ligar a uma ação afetiva. Eu quero ter afetividade sobre outra pessoa, e que eu gosto de determinado. Então, você não vai querer namorar uma pessoa em que você não tem afetividades com ela, né? Então, você vai desenvolver, através de ação racional com relação a fins, através da lógica, né? Daquilo que você quer, você vai desenvolver um namoro, casamento, noivado, seja lá o que for, beleza? Ação racional com relação a valores, basicamente é um investimento para que eu alcance o lucro. Então, vamos pensar, se eu tenho dinheiro guardado e eu invisto em uma empresa, o meu objetivo em investir dinheiro em uma empresa é que eu alcance um lucro maior, um lucro maior, um valor maior, que é o lucro, né? Partindo dessa análise, podemos analisar que nós, além das ações racionais com relação a valores ou relações afins, nós estamos dentro construímos as ações tradicionais, né? O que são as ações tradicionais? Ir à escola, ir à igreja, né? Cuidar da família, ação que tem todo um objetivo, né? Você alcançar algo que está buscando, né? E isso a gente só consegue através da ação afetiva. E a ação afetiva pode ser muitas coisas, né? Elas desenvolvem, né, muitas coisas através da ação tradicional também, né? Então, ação tradicional, ações tradicionais. Vamos pensar, o medo, a raiva, o ciúme, o preconceito, são coisas que estão dentro da sociedade e que nós exercemos de alguma forma, né? Que também desenvolvem as ações afetivas. Então, Max Weber está construindo todo um aspecto que busca análise do sujeito dentro da sociedade e pensa isso através das imposições das relações de poder, que é o Estado burocrático, né?
que impõe nós a tomarmos algumas medidas que podem ser voltadas a nós mesmos ou ao próprio Estado. Então, o Estado tem um controle sobre nós de uma forma muito, muito grande. Beleza, galera? Então, essas ações sociais são formas de poder, né, que desenvolvem em nós através de um Estado burocrático, né, que impõe em nós regras, imposições e que faz com que a gente tome determinadas atitudes dentro da sociedade. É bastante complexo. Max Weber é um cara que é muito estudado e ele é muito, todos eles, né, mas que é muito voltado ao desenvolvimento das práticas dos indivíduos, né, através de suas ações dentro da sociedade, né? Beleza, galera? Vamos para frente. Emile Durkheim. O que Emile Durkheim faz? Basicamente, ele define o Estado como sendo um grupo de pessoas exercendo autoridade em uma sociedade, né? O Estado é uma instituição com funções bem definidas, que iriam garantir as liberdades individuais. Lembrem, galera, quando nós estudamos o desdobramento da Revolução Francesa, o início de uma república, inicia-se um governo liberal, né? E quando a gente parte para pensar um governo liberal, nós estamos partindo do pressuposto básico, de que basicamente liberal. O que é liberal para vocês? Libera geral. Lembre da música da Xuxa. Eu não vou cantar para vocês, que eu só canto em sala de aula, né? Mas lembre da música da Xuxa, né? Libera geral. Tá tudo liberado, desde que respeite, né, as leis impostas por quem? Pelos liberais, que são quem? Os burgueses. Pensando dessa forma, todas as práticas da sociedade são vistas como atividades racionais, né? Você busca as questões voltadas ao desenvolvimento do Estado. Emile Durkheim é discípulo de Auguste Comte e ele parte do princípio básico de que a sociedade só se desenvolve através de ordem e progresso. Lembrem disso. Através de ordem se alcança o progresso, né? E ele vai definir, além disso, né, e uma análise sobre a sociedade, não sobre o Estado, o desenvolvimento das ações sociais, dos fatos sociais. Desculpa, ações sociais é do Max Weber. Os fatos sociais. O que são os fatos sociais? Todas as coisas que acontecem na sociedade e que nós exercemos, né? E ele vai falar que existem fatos sociais normais e fatos sociais patológicos, né? Anômicos, né? Podemos dizer, fatos sociais normais, todos aqueles regidos pelas instituições. Fatos sociais anômicos, aquilo que quebra a regra, que quebra a lei e que basicamente sempre vão estar dentro da sociedade. Existem características, né, muito voltadas ao desenvolvimento dos fatos sociais, como a imposição das instituições sobre a vida dos indivíduos. Então, nós temos que pensar, todas as atividades que dão desenvolvimento ao Estado, elas estão dando desenvolvimento ao Estado muito em razão da normalidade que as instituições pregam sobre nós. Então, exemplo, ir para a escola estudar é um fato social normal, porque você está aprendendo e desenvolvendo conhecimento para colocar em prática lá no futuro, quando vocês estiverem escolhendo ou exercendo a profissão de vocês, né? Muito em razão disso, o Estado é uma instituição que é muito bem definida, né? Ela é constituída por indivíduos que garantem a liberdade dos indivíduos dentro da sociedade, para que eles possam fazer aquilo que eles querem, mas que possam fazer as coisas normais, organizadas e que desenvolvem o Estado para um bem comum a todos, né? Pensando dessa forma, essas são as características de Estado para os três pensadores, né? Os três porquinhos da sociologia. Deixo aqui agora uma coisa para vocês não esquecerem mais, né? Que a gente tá, espera aí, deixa eu trazer eu para cá, né? A gente tá vivendo um momento de pandemia, né? Esses foram os conceitos que eu passei para vocês a respeito dos conceitos de Estado sobre os pensadores, e eu preciso deixar esse recado para vocês, galera. Eu quero que vocês não esqueçam, né? Aqui deixo o recado dos problemas que nós estamos vivendo hoje, né? E pensem que esses problemas, eles serão pensados e analisados por sociólogos, por biólogos, por historiadores, por antropólogos, né? Em todas as áreas, basicamente, das ciências, para que isso se torne conhecimento científico para o futuro, né? Para que isso seja um objeto de estudo, né, no futuro nosso, para que isso não possa mais acontecer, né? E para que tenha soluções, o que hoje é difícil e que está se buscando através da ciência
a busca por soluções a respeito da pandemia que nós estamos vivendo, né? Então, eu quero deixar para vocês o recado, né? Lavem bem as mãos com água e sabão, usem álcool em gel, cubra o nariz e a boca antes de espirrar ou tossir, evite aglomerações. Eu tenho certeza que vocês todos estão em casa, né? Todos vocês estão né, em casa, já estão de saco cheio, galera. Eu também não aguento mais ficar em casa, né? Mas tudo bem, estamos fazendo isso pelo bem dos nossos das pessoas que estão à volta nossa, né? Então, eu quero que todos fiquem em casa, né? Mantenham os ambientes bem ventilados, não compartilhe objetos pessoais e fique em casa. Que desta forma nós vamos, né, passar essa pandemia e aí podermos voltarmos para a sala de aula para termos a aula presencial, do qual eu estou morrendo de saudades. Galera, um abraço a todos, espero que tenham entendido. Eu vou mandar algumas questões agora do Google Forms, que é uma nova ferramenta que nós vamos utilizar, né? Como nós estamos gravando o filme, a gente gravando as aulas, nós precisamos ter esses exercícios, né? E que vocês estejam colocando em prática o entendimento sobre a matéria nesses exercícios. Beleza, galera? Um abraço a todos, fiquem bem, até semana que vem, né? Um abraço a todos, tchau, tchau.